Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que nos assiste em nosso canal, tem nos acompanhado. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência em nos assistir. Você que chegou agora, você que é novato, acabou, é um novo inscrito, muito obrigado pela confiança que você tem prestado a esse que vos fala. Hoje está chovendo, a voz não está 100%, ela está um pouco aveludada, né? Não sei por qual razão, mas hoje nós vamos conversar um pouco e estaremos falando sobre o engano, certo? Um assunto ou um tema ou uma situação que acompanha o ser humano desde os primórdios, desde o Éden. O engano, ele acompanha, está em torno do ser humano. Aonde tem gente tem engano. De alguma forma vai ter algum tipo de engano. E o próprio Jesus disse isso. Eu vou ler aqui para você, né? Vou ler para você em Mateus 24, versículo 4. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Engano. Quando você olha aqui, a Bíblia, textos relacionados a esse texto, diz Efésios capítulo 5, verso 6, Colossenses capítulo 2, verso 8, Jeremias capítulo 29, 8, 9 e 31, Ezequiel 13, 10 a 16, Miqueias 3, verso 5, Mateus 24, verso 24, Marcos 13, 5 e 22, Gálatas 6, versos 7 e 8, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 10 a 12 e 1 João 4, verso 1. Esses são alguns livros relacionados que faz um paralelo em relação a esse assunto. Tem outros mais. O engano sempre esteve presente na história humana. Outra coisa que eu quero mostrar para você aqui, né, é que hoje está chovendo. Olha lá, ó. Vou mostrar de novo. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Aqui na área de serviço, como é que tá russo lá. Tá vendo? Ó. É que eu não quero sair lá fora, né? Eu quero ficar aqui porque e hoje tá fresquinho, certo? Então, o engano, vamos conversar um pouco. E outra coisa que eu quero esclarecer também, que a compreensão, eu quero esclarecer também que a compreensão do ser humano, ele varia de acordo com a sua idade. Tá entendendo? O ser humano, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai tendo um grau de entendimento melhor do que quando fosse mais novo. Quando a pessoa é mais nova, ele tem a capacidade de absorver. Tá entendendo? O ser humano, ele tem a capacidade de absorver os temas, as coisas que lhe chegam, mas ele tem dificuldade em filtrar todas elas. Por isso que se nós falarmos de ser pessoas que estão em situações críticas ou entram em situações ruins nas suas vidas, a maioria delas são pessoas mais jovens. Alguns se destacam, entendeu? Por que eu digo isso? Eu também já fui jovem. Se eu não tivesse passado pela fase da juventude, eu não teria capacidade de achar um ângulo aqui para poder o celular se ajustar, porque ele fica se ajustando. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse passado pela juventude, pela
pela fase da adolescência, pela fase da juventude, eu não teria como te responder isso, ou eu estaria entrando numa aventura em querer te explicar isso. Mas o nosso grau de entendimento, ele vai amadurecendo com a nossa idade. Entendeu? Pessoas entre 15 anos, entre 25 anos, entre 35 anos, entre 45 anos, têm níveis diferentes de absorver as coisas e tirar conclusões. Tá certo? Eu não sou um psicólogo, não sou um mestre em comportamento, ou seja lá o que for, mas numa faixa etária de 15 anos, só recebe. É um receptor. Mas ele ainda não preparou, é por isso que muitos vão na onda. Com 25 anos, ainda está ali, já caiu aí uns 25% dessa situação da vida da pessoa. Com 35 anos, ele já começa a pisar no freio. E já começa agora não ter mais aquela atitudes repentinas diante das situações. Quando passa dos 40, já 45 para 50 anos, a pessoa agora, a mente da pessoa, ela tem um tempo maior de dar ou tirar conclusões daquilo que ela está vendo com os olhos, ouvindo com seus ouvidos. Então agora essa pessoa, ela não vai se apressar em tirar conclusões. Por isso que há pessoas que oscilam muito. E às vezes isso acaba, dependendo da pessoa, isso acaba persistindo até na sua idade, né? Até chegar a sua vida após 50 anos. Depende também do interesse da pessoa nessa questão do entendimento, de buscar e tirar conclusões. Há pessoas que têm pressa demais. Às vezes a pessoa recebe uma informação, ela é uma informação, a pessoa chega para o outro e fala assim, ó, fulano, estou sabendo de um babado. Mas enquanto ninguém fala nada, você só fica com você. Essa pessoa, dependendo da pessoa que você passar isso, ela não vai aguentar segurar. Ela vai passar para frente. Ó, fulano me contou um babado, mas segura aí, não passa para frente não. Ele já passa para o próximo. Então, isso depende muito da pessoa. Isso não depende de grau escolar ou de nível de estudo, não. Isso é da própria pessoa, do ser humano. Ele precisa se moldar em torno disso. Por isso que nós vemos hoje um grande número de pessoas sem saber o que quer da vida. Certo? Não se atenta no que ouve, não se atenta no que vê, não tira as conclusões, não examina. Olha o que a palavra de Deus diz: examinai as escrituras, porque nelas tendes a vida eterna. Simples assim. E geralmente, por isso que Jesus falou: acautelai-vos que ninguém vos engane. Quer ver? Vamos ler em Efésios 5 e 6, para nós poder entender um pouco mais. Efésios 5 e 6. Vamos ler? Você acha que os discípulos, os apóstolos, depois que Jesus partiu, você acha que eles não tiveram dificuldade para poder estruturar a igreja e separar o joio do trigo? Eles tiveram dificuldade. Chega, leia as cartas de Coríntios, a 1 e a 2, você vai entender que Corinto, mesmo sendo uma igreja que não faltava nenhum dom espiritual naquela igreja, mas era uma igreja que tinha muitas pessoas envolvidas com o pecado. Você está entendendo? Então vem comigo aqui, ó. Vamos lá, Efésios 5, 6. Efésios 5 e 6. Vai demorar um pouquinho, porque a Bíblia, quando você vai desfolhar lá, né, é diferente de uma Bíblia digital, que você vai lá, clica no capítulo, no versículo, e ele já vem para você.
né? Ó, Efésios 6 que diz, ó, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sistematicamente, esse tipo de palavra aqui são palavras que a maioria dos cristãos não querem ouvir. Quase que hoje em dia não se pode falar mais a palavra desobediente. Porque para muitos não existe mais o desobediente. Você está entendendo? Então, porque, ó, o que a palavra de Deus diz aqui? Olha só o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos cristãos de Éfeso. Ó, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor. Tem alguma coisa difícil nisso? Não tem. Como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, cara, vem comigo, diz que esses assuntos não pode nem falar, causa arrepio. Eu me lembro que quando Estevão foi dar um relato da antiguidade, da Bíblia Sagrada, do que estava escrito na Bíblia, as pessoas ao seu redor rangiam os dentes de raiva. Por consequência, Estevão, depois desse discurso, morreu, né? Foi assassinado. E esse aqui que escreveu, o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Efésios, foi um dos que participou do assassinato de Estevão. Olha como é que a vida dá volta. Você sabia disso? Que Paulo estava lá quando as pessoas assassinaram Estevão, depois que ele pregou. Pregar numa sociedade igual a nossa é fácil, né? É muito fácil. Aí a gente inventa até moda, né? Inventa até discursos vazios para poder agradar uma plateia e não agradar o Criador. Entendeu? Olha, eu converso com muita gente, pessoas que não são crentes, que não estão num seio cristão. E o que elas querem não é esse tipo de papo aí não. Eles já comentam com a gente que esse tipo de assunto que as pessoas estão colocando hoje nas igrejas, esse tipo de assunto é um engano para tirar dinheiro. Isso são as pessoas com quem a gente conversa. E não sou eu que vou atrás de conversa e querer saber o que as pessoas pensam. Elas acabam me falando. Conheci uma pessoa ontem, eu fiz um serviço com uma pessoa, um empresário, e ele me disse, olha, Marco, eu participo aí de campanha, de igreja, qual a conclusão que ele tirou? Ele tirou a seguinte conclusão: olha, Marco, eu sigo aí, eu estou indo num município fora daqui de onde eu moro, que às vezes essas pessoas eles não querem seguir, eles não querem deixar transparecer para a cidade onde eles estão, que eles estão seguindo algum lugar e tal. Então ele falou assim, eu participo lá de palestra nas igrejas lá para poder me ajudar e tal, e tem sido muito bom. Só que a gente escuta cada coisa. Então eu tirei a conclusão que religião... Isso é a pessoa dizendo. Eu tirei uma conclusão que religião não leva ninguém ao céu. O que leva a pessoa ao céu é ele e nas suas ações. Então, enquanto tem uma massa achando que tudo no meio cristão é festa, tem a pessoa lá fora que não foi ainda alcançada, que interpreta que os tipos de aplicações hoje colocados no meio cristão não são verdadeiros. Não carece de confiança. Simplesmente porque não são baseados nesse livro aqui, ó, são baseados em técnicas humanas.
Então isso acaba levando a igreja ou o segmento a ficar numa posição como se fosse um clube social. Se as pessoas vão lá, ouvem uma boa palavra, a palavra que agrada, mas dentro de si ele ainda não recebeu o alimento que precisava receber. Moral da história, nós não conseguimos resgatar essa vida para o reino de Deus. Porque queremos mais agradar o ego humano do que expor para ela que se ela não se consertar ou não ajustar a sua vida, ela não receberá a salvação. Então, esse novo conceito de cristianismo que nós temos nos momentos atuais, e que é um caso praticamente quase que específico do nosso país, porque em outras nações é um pouco diferente. Claro, alguém vai dizer assim, mas queria que ele fosse nos Estados Unidos. Conheço muito bem o modo de vivência dos cristãos nos Estados Unidos. Você acha que é sempre aquele modelo ali? Não. Assim como no Brasil tem a forma diversificada de pensamento cristão, nos Estados Unidos tem muito mais, porque é de lá para cá que vem essa cópia. Tá entendendo? Todo esse comportamento aqui dentro de cristianismo é copiado dos americanos. Então, eu não posso dizer que eles são o melhor modelo de igreja para o mundo. Já foram. Porque muitos estão interpretando isso agora, mas eu não sou da agora. Tá entendendo? Não sou da agora. Eu vivo mais tempo. Acompanho e ouço, recebo. Eu fui assinante de revistas de assuntos cristãos, que falava do cristão pelo mundo, e eu sempre li esses assuntos. Eu tinha assinatura dessas revistas. Então esses assuntos, eu sempre gostei de estar informado. Entendeu? Ó, revista Veja, era uma por semana, jornal, era todo dia, eu tinha assinatura. Revistas evangélicas, eu tinha assinatura. Você está entendendo? Então, sempre gostei de estar informado. Notícias do país e do mundo, sempre gostei de acompanhar, para mim ter uma resposta, porque eu comecei a ser professor de escola dominical com 16, 17 anos. Quantos anos tem? Eu já estou perto de fazer 47 anos. Quantos anos tem que eu estou atuando aí? Você está entendendo? Então, nós precisamos entender um pouco. Quando alguma onda chega, a gente não tem que abraçar ela dizendo que aquilo é uma verdade. A gente precisa filtrar aquilo. Nós precisamos avaliar. Por isso Jesus falou, acautelai-vos que ninguém vos engane. Quando o apóstolo Paulo fala aqui, ele segue uma palavra. Mas, verso 3 do capítulo 5. Mas a prostituição e toda a impureza, tudo que está incluído como impuro ou que agride a santidade divina, né, ou a avareza, amor ao dinheiro, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos. Aqui já começa um estado de situação de um retrato que está acontecendo hoje. Por causa do dinheiro, muda-se o comportamento. Nós, muitas das vezes, valorizamos muito, precisamos do dinheiro para a manutenção da nossa vida. Mas às vezes nós ficamos tão ligados nisso que esquecemos que depois que partimos dessa para outra, temos que tratar com aquele que nos criou. Temos que tratar com o Criador, responder a Ele, passar pelo julgamento. Esquecemos que envelhecemos, esquecemos que adoecemos, esquecemos que as nossas forças diminuem, esquecemos de tantas coisas que poderão nos acontecer no futuro, que vivemos a vida só em festa. Quando o escritor de Provérbios diz que é melhor ir num velório do que numa festa, ele não está dizendo que o velório é um lugar bom de se ir. Ele está dizendo a questão da reflexão. Você vai no velório, as pessoas ficam até um pouco tristes, né?
Alguns conversam, outros estão descontraídos. Né? Desculpa, estou com... Tá frio. Alguns no velório estão descontraídos, mas você vê lá um outro grupo triste. A pessoa fica cabisbaixo, uns ficam pensativos, porque vai dizer, poxa, meu amigo foi agora, daqui a pouco pode ser eu. Na questão da reflexão, por isso que o escritor do livro de Provérbios, que foi Salomão, disse: melhor ir no velório do que ir a uma festa. Festa é bom, mas pode sair alguém machucado dela, pode sair alguém morto, assassinado dela, pode sair pessoas separadas de uma festa, chegar casado numa festa e sair dela separado. Pode chegar um casal de namorado numa festa e sair de lá com um rompimento no namoro. Mas num velório, o sentimento ele se encurva e a pessoa passa a refletir na sua vida, no seu estado. Então é muito comum isso acontecer nos dias atuais, as pessoas estarem preocupadas com o bonito, e Jesus falou isso: vocês são igual sepulcros caiados, que por fora estão bonitos, mas por dentro estão podres. Foi o que Jesus falou. Nós queremos apresentar sempre uma forma bonita, queremos apresentar sempre aquilo que dê uma boa visibilidade no exterior, mas o interior ainda não foi sarado. Está enfermo. Então vivemos num momento de muita superficialidade. Né? Vivemos um tempo dessas coisas. E aquilo que eu disse lá no início, que nós temos a nossa capacidade de percepção ou de conclusão de certas coisas, daquilo que vemos e ouvimos, depende muito da nossa idade. Há pessoas novas que ela tem muito mais juízo do que uma pessoa mais velha. Mas isso são fatos isolados. São situações isoladas. Hoje em dia, nós estamos aqui vivendo, as pessoas, parte, não são todas, estão muito mais preocupadas com o nível da fala de uma pessoa do que com o conteúdo que aquela fala tem. Aquela fala, por mais simples que ela seja, ela está dizendo, dentro do seu contexto legal, ela está dizendo: olha, se você ficar firme, você será salvo. Mas a pessoa não quer ouvir a palavra daquele tipo, ela quer ouvir de outro jeito. E nisso, ao querer ouvir de outra forma, ao querer censurar o nível da fala de uma pessoa, nós deixamos de ouvir realmente a voz de Deus. Em todos os aspectos da vida em que nós vivermos, nós vamos conviver com pessoas de nível intelectual acadêmico e pessoas com níveis intelectual que talvez nunca passou por uma escola. O que a palavra de Deus diz? Que nós precisamos amar uns aos outros cordialmente, como Cristo amou a igreja. É assim que está falando a palavra de Deus. Andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Quando nós chegamos no verso 4, nem de torpezas, né? Nem de parvoices, nem de chocarrices, que não convém, mas antes com ação de graças. Né? Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo Jesus em Deus, e de Deus. Agora eu te faço a seguinte pergunta: essa palavra não vale mais? Nós estamos na era moderna, nós temos que se adequar à era moderna. Se adequar de que jeito? Porque eu estou na era moderna, eu tenho que concordar que o pecado, ele é parte integrante de um povo que está sendo separado para poder ser salvo, a santidade divina, ao Criador de todas as coisas, ao Deus eterno. Só porque Deus nos ama, eu tenho que
eu não posso falar do pecado? As pessoas confundem. E isso está entrando na cabeça da juventude. Um péssimo ensinamento acerca de Deus. A juventude, elas estão vivendo num tempo, não todas, num tempo, estão sendo enganadas. É muito fácil isso. As pessoas, tanto aqueles que detêm a arte da hermenêutica, da exegese, de falar bem, mesmo ele estando num estado crítico da sua vida, ele consegue, não é verdade? Ele consegue convencer, porque ele tem aquela arte de convencimento. Primeiro, isso é o seu prestígio. Não estou condenando ninguém aqui. Eu estou dizendo que nós temos que ter cuidado com esse engano atual. Eu acredito, como servo de Deus, pelo tempo que estou na presença de Deus, crente de uma igreja, eu acredito que voltar atrás algumas coisas não vão voltar. Não. Isso quer dizer que eu não estou concordando que essas coisas são atuais. Ou, digamos assim, que não terá os salvos, que estamos andando em vão. Não. É nesse bololô todo que vai se manifestar aqueles mesmos que serão salvos. Não precisamos ter pressa. Outros sim, não precisamos condenar ninguém. Nenhum de nós precisamos condenar ninguém. Eu faço sempre uma oração a Deus. Que eu não venha fazer nenhum pré-julgamento de pessoas, de pessoas, de instituições, sem o conhecimento bíblico, histórico. Se eu sou uma pessoa que não tem hábito de absorver a palavra de Deus, ou de entendê-la, ou de procurar o entendimento, se eu não tenho essa humildade em ouvir as pessoas, ouvir realmente, tirar minhas conclusões, eu também não tenho capacidade para expor. Porque se eu expor, eu estou agora colocando em risco a minha condição com o Criador. Porque eu estou expondo uma situação que eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, como é que eu falo? Acautelai-vos que ninguém vos engane. Se você olhar aqui em Colossenses 2,8, aí Paulo já escrevendo aos Colossenses, vamos ler aqui, já está no finalzinho do vídeo já, né? Finalzinho do vídeo, faltando Colossenses 2,8. Olha lá, o que diz? Porque já naquele tempo já tinha esses enganos. Tende cuidado para que ninguém vos engane, ou ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Compreendeu? Vamos ler aqui o outro aqui, Gálatas 6, 7, 8. Vamos lá ler o Gálatas. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Gálatas 6, 7, 8. Deixa eu achar o Gálatas aqui, rapaz. Acho que está perto de Efésios. Gálatas 6, 7, 8. O que está escrito? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. E não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, se partimos dessa vida para outra, ou perdemos nossas forças. Conseguiu entender? Vou ler outro versículo para você, 2 Tessalonicenses. Vamos lá. Você acha que eles não tiveram trabalho lá também? Tiveram. Você acha que os problemas são da agora?
não são da agora. A igreja de Deus sempre teve que enfrentar esse tipo de estranhamento. Faz um estudo aí, uma análise aí da igreja da Europa. Como que ela está hoje, como foi a Europa. A Europa foi uma igreja que ela contribuiu para a divulgação do evangelho no mundo. Mas olha a Europa hoje. Então, esse problema, estuda a história. Não fica na questão de momento, não. Estuda a história. Ó, 2 Tessalonicenses 2, 3. Olha lá, vamos ver. O que está escrito? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Verso 10. Com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Você não está observando que muitos querem receber a benfeitoria de Deus, mas querem continuar no seu estado de vida anterior, querem voltar ao seu estado de vida anterior, e entendem, alguns estão também dizendo, que não precisa dessas coisas todas para poder ser um crente separado por Deus. Vivemos nesse contexto, vivemos nesse engano. A vida cristã não é você ir na igreja com a Bíblia na mão, dar um culto e ir para casa. A vida cristã não é também você ficar em casa somente e dizer que você está santo. Precisamos de uma vivência em comunidade. Precisamos nos amar cordialmente uns aos outros. Precisamos nos proteger uns aos outros. Defender a bandeira do Evangelho. E se nós não estivermos juntos, como vamos conseguir? Tá certo? Meu tempo acaba aqui. Desejo a todos aí vitória e sucesso na vida. Que Deus lhe abençoe em tudo na sua vida. Daqui a pouco a gente volta com mais uma conversa aí, no nome de Jesus, tá certo? Um abraço, Deus abençoe você e sua família.